Vamos lá. Gente, nós estamos falando, nós lemos Apocalipse capítulo 13, né? Nós lemos da vez passada, e nós falamos sobre a besta que vem do mar. A besta que vem do mar representa exatamente que vem do mundo, o poder político que se levanta e o anticristo que vai surgir com poder e autoridade para governar este mundo. Então, nós vemos essa questão do governo político. Irmãos, nós não podemos perder de foco essa ideia. O anticristo vai ter um poder político. Então, quando nós começamos a ver todas essas movimentações políticas, né, que a gente vê tudo acontecendo, fica ligado porque a coisa é séria. A coisa é séria e a gente tem que estar ligado mesmo nisso. E quanto mais essas coisas acontecem, mais perto do fim a gente vê chegando a hora. Mas aí nós temos em Apocalipse 13, 11, nós temos então a besta que vem do mar, que vem da terra. A Bíblia diz assim, olha só, Apocalipse 13, 11. Então vi outra besta, nós já temos uma besta, agora tem outra besta, né? Então, outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava como dragão. Olha só, a besta que emerge da terra, ela emerge, ela não vem do mar. Você pode notar que o mar representa mundo, e a terra aqui, neste caso, não representa o mundo, representa já um cercado, provavelmente, irmãos, de um líder religioso. Provavelmente um líder religioso. Por quê? Porque esse líder religioso ele vai ter a aparência de cordeiro, ele vai ter chifres, que significam poder, autoridade, ele vai ter a aparência de cordeiro, mas a sua palavra, a sua boca, vai proferir palavras como o dragão. Ou seja, ele vai falar como o diabo, ele vai falar as palavras do diabo. E essa é, sem dúvida nenhuma, irmãos, a melhor forma da gente identificar, não só naquele tempo, o falso profeta, como ele é chamado, nós vamos ver isso aqui mais adiante, essa besta que emerge da terra, mas como também é a melhor forma da gente discernir quem está falando a verdade de Deus ou não, hoje. Porque, irmãos, falsos profetas também já existem hoje. Não como esse, que vai ser o próprio, né? Vai ser essa parte dessa tríade demoníaca que a gente está vendo aqui, o dragão, o anticristo e o falso profeta. Esses 3 fazendo uma combinação para o domínio e a proliferação do domínio de Satanás na Terra. Mas a melhor forma de se identificar alguém que pregue, que está falando a verdade, não é olhar para a aparência. Porque, às vezes, a aparência das pessoas é como se fosse de cordeiro, né? As pessoas têm aquela aparência santa, aquela aparência, né, piedosa, aquele linguajar, eu falo o cristianês, o evangeliquez, né? Graça e paz, irmãos, oh, aleluia, glória a Deus. E falam assim, e né, aí vem o mundo desce abaixo, línguas estranhas, e profecias, e tanta coisa, que a gente acha que aquilo é real. Mas aí a Bíblia fala o seguinte, qual é a melhor forma, então, de discernir e saber se essa pessoa está falando algo de Deus ou não? A palavra, irmãos, a palavra. Nós só vamos saber que esse falso profeta, ele fala como o dragão, por quê? A aparência dele vai ser uma aparência de piedade. Como também diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando fala que os homens terão forma de piedade, entretanto, lhes negando o poder. Ou seja, eles têm a forma de piedade, a cara, né, de pessoas que servem a Deus, mas não têm o poder. Qual é o poder? O poder é a verdadeira unção, a vida que Cristo produz, a presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, nós precisamos estar atentos, porque nós só vamos discernir a verdade daquilo que se fala
como é que o dragão fala? O que é que o dragão fala? Você tem que conhecer aquilo que o cordeiro fala para saber o que o dragão fala. Você não pode ficar só baseado na aparência. Para você entender e saber o que é que o dragão está falando, você precisa conhecer, então, o que é que o cordeiro fala. Então, Jesus fala, as minhas palavras são espírito e vida. Então, nós temos que conhecer as palavras de Jesus. Lembre-se que Jesus venceu Satanás usando o quê? A própria palavra. Né? Está escrito, também está escrito. Então, é assim que nós vamos vencer também esse período. Como? Balizados, chancelados, enraizados na palavra. Na palavra. Então, vamos lá. Olha o que a Bíblia fala, então, sobre essa besta que emerge da terra. Ela é aliada do anticristo, da besta que vem do mar. O anticristo dá autoridade, o dragão dá autoridade à besta que vem do mar, ao anticristo, e o anticristo dá autoridade à besta que vem da terra, para que fale em nome dele, para que, na verdade, ele vai criar um culto em nome do anticristo. Nós nos deparamos aqui realmente com essa trindade infernal, né? O dragão entregando sua autoridade ao anticristo, Apocalipse 13, 4, e aí essa primeira besta reparte o seu poder com o falso profeta. A Bíblia chama ele de falso profeta lá em Apocalipse 16, 13. Diz assim: então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, tá vendo os três aí? 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Semelhantes às rãs. E a atividade desta besta, amados, não é outra, senão levar os homens a adorarem o anticristo. Essa é a atividade dessa besta que vem do mar. Ou seja, nós vamos ter a criação de um culto. Vai haver um culto, vai se criar um culto religioso, vai ter uma religião voltada à adoração do anticristo. Entendeu? E esse homem, esse falso profeta, ele vai operar milagres. A Bíblia diz que ele vai fazer fogo cair do céu. E o maior milagre que ele vai fazer, o auge das maravilhas que ele vai fazer, sabe qual vai ser? Eles vão criar uma imagem, vai ter uma escultura, segundo está aqui em Apocalipse, uma imagem do anticristo. E ele vai fazer com que essa imagem viva, com que essa imagem fale, com que essa imagem se comunique. É o que está escrito lá em Apocalipse. Né? A gente vê isso, olha só. Ele consegue operar essa maravilha. Olha aqui em Apocalipse capítulo 13, olha. Versículo 14. Vamos ser do 13 até o 15, onde diz isso. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Apocalipse 13, 13. 14. Por causa dos sinais, lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ou seja, em nome do anticristo, da primeira vez. Ele enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e, contudo, reviveram. Lembra que nós falamos isso na terça-feira? O anticristo foi ferido lá, vai ter uma ressurreição. Então, ele manda fazer uma imagem dele, que foi ferido e reviveram. E aí, olha o versículo 15 que diz: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Está escrito aqui. E também obrigou todos, pequenos e grandes, e ricos e pobres e livres, e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Vejam bem, quem é que vai colocar e vai trazer a ideia da marca da besta? Não vai ser o próprio anticristo. Vai ser essa besta que veio do mar, da terra, perdão.
Vai ser esse falso, não vamos chamar ele de vez de besta, vamos chamar de anticristo e falso profeta, tá bom? Para ficar bem designado isso. Vai ser esse falso profeta. É ele quem vai trazer este culto ao anticristo. É ele quem vai trazer esse endeusamento espiritual. Ele vai começar a pregoar e vai começar a falar assim, olha só, os sinais e maravilhas que eu opero é em nome dele, é porque ele me deu essa autoridade. Olha, e aí por quê? Porque o anticristo, ele não vai ficar apenas num vínculo, como se diz assim, num círculo político e governamental. Porque se ele só administra a coisa no sentido de governo, no sentido de economia, paz política, fim da guerra, ele está no âmbito o quê? Político. Mas a besta que veio da terra, o falso profeta, ele vai trazer essa dimensão dele, endeusando a ele e colocando nele uma divindade e trazendo um culto como se ele fosse divino para falar o seguinte, ele não é apenas um rei terreno, ele é também um rei espiritual. E é por isso que tem essa passagem que fala dessa fôlego de vida que ele dá o quê? A uma imagem, a ponto das pessoas então verem isso e ficarem o quê? Uau! Realmente é divino, realmente ele é divino, realmente ele é Deus. E aí, por causa desse culto, por causa dessa ação espiritual, por causa desse convencimento, é que nós vemos então agora, no restante do versículo do capítulo 13, é que nós vemos que o falso profeta, ele leva as pessoas a terem uma marca. Qual? A marca da besta. A marca da besta, que é colocada na fronte e na mão direita. Né? E aí, eu sempre falo sobre isso, aí nós vemos aqui toda esse poderio dele que ele vai fazer. E por que eu sempre falo que a marca da besta, nós vamos ver isso também, a gente vai poder ver mais adiante. Por que eu falo que a marca da besta ela não é uma marca física? Ela não é uma marca física. Porque ela vem de um convencimento de mentalidade. As pessoas vão ser convencidas de que aquele anticristo, que aquele que está lá, esse é Deus. Então as pessoas vão começar o quê? Olha, vamos pensar igual. Olha, vamos agir igual. Irmãos, quando eu falo do pensamento e da massificação de pensamento, isso para mim tem a ver com o número, tem a ver com aquilo que a gente vive, tem a ver com aquilo que o mundo tenta impregnar em nós. 666 é o número do homem, a Bíblia fala aqui. Vocês já perceberam que a Bíblia diz que os adoradores da besta terão um número, mas os adoradores de Cristo também terão uma marca na sua testa. E será o quê? Um nome. Já perceberam isso? Um novo nome. A Bíblia diz isso, está em Apocalipse, que nós teremos um nome, um novo nome. E nós teremos essa marca. Do mesmo jeito que os seguidores do anticristo têm essa marca da besta, os salvos em Cristo também terão uma marca, que é o quê? Um nome. E aí que nós vemos a diferença de uma coisa para outra. Nome é identidade. Nome. Toda vez que nós vemos nome na Bíblia, o nome representa identidade. E quando a Bíblia fala que eu terei um novo nome, é um nome que Deus, ali falando, nós vamos ver isso mais adiante, é um nome que Deus vai me dar. É um nome que Ele vai me dar. É a minha identidade, é a minha correspondência com Ele, é a minha conexão com Ele. A Bíblia diz o seguinte, Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele as chama pelo nome. Está lá em João capítulo 10. Ele as chama pelo nome. E elas escutam a sua voz. Elas escutam a sua voz. Deus nos chama pelo nome. Ele não chama pelo número. Vem cá, 666. Vem cá, 666. Vem cá, 666. Não. Ele fala, vem cá, Marciano. Vem cá, Fabrícia. Vem cá, Cleide. Vem cá, Thelma, Elcio, Marcelo, Isabel, Hudson, Deise, Kelly, Natália, Iracema, Brian. A Bíblia fala que ele nos chama pelo nome. Ele se relaciona, ele nos conhece. Quando Jesus fala que
o bom pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome, isso quer dizer que ele tem intimidade com as pessoas, que ele conhece, que ele sabe quem nós somos. Agora, irmãos, número não traz identidade. Você é mais um número no meio da multidão. É um número de série. É por isso que nós vemos a questão do 666, uma massificação. Não é identidade, é massificação. Todo mundo vai ter o mesmo número. Todo mundo vai ser igual. Todo mundo vai ser 666. Agora, enquanto nós que servimos ao Cordeiro, nós não vamos ser igual. Nós vamos ser o quê? Indivíduos. Nós vamos ser chamados pelo nome, porque Deus trata conosco singularmente. Deus trabalha em cada um de nós de forma singular. Aquilo que ele faz em mim não é o que ele está fazendo na vida do Hudson. Porque o tempo do Hudson é um e o meu tempo é outro. As necessidades do Hudson é uma, as minhas são outras. Os pecados do Hudson, nem vou falar deles quais são, para não assustar vocês, são uns. Os meus, misericórdia, são outros. Ou seja, cada um de nós somos tratados por Deus na nossa singularidade, na nossa individualidade, no nosso nome. Por isso que Deus não trata e não faz a obra dele de uma forma massificante em nós. Ele age nas nossas necessidades de cada um. Quando, por exemplo, eu falo aqui, ame. O Marciano está ali olhando para mim, aí o Marciano ouve essa palavra ame e vem na mente dele assim, sabe, Marciano, só para pensar aqui. Aí o Marciano pensa assim, poxa, ame, eu tenho que amar mais a minha família. Aí a Thelma ouve a mesma palavra ame, aí a Thelma pensa assim, puxa, eu tenho que amar mais esses vizinhos aqui da frente que estão me perturbando. Aí a Sandra e o Marcelo falam ame, aí um olha para o outro e fala, eu tenho que amar mais esse homem, e ela pensa, eu tenho que amar mais ela, e ele pensa, eu tenho que amar mais essa mulher. A mesma palavra ame vai trazer para nós o quê? Interpretações diferentes em nosso coração, em nossa singularidade, porque Deus vai usar essa palavra para tratar com cada um de nós de forma diferente. Sabe por quê? Isso é muito importante a gente ter em mente, irmãos. É muito importante para a gente entender essa ideia da massificação de pensamentos e atitudes. Quer ver uma coisa? Irmãos, hoje nós podemos falar sobre questão de... eu não concordo com o homossexualismo. A gente pode ficar abrindo muita boca sobre isso? Dá até medo, não é? Não, fala a verdade. Não é? A gente tem que ficar o quê? Cheio de dedos. Por quê? Porque o mundo pensa assim. O mundo pensa assim. E já percebeu como essa massificação, especialmente, aí vamos falar a verdade, como a mídia consegue fazer isso? A mídia vem e coloca isso. A mídia vem... eu estava falando com a Elisângela, eu estava vendo uma série com a Elisângela, assim, rapidamente, ela perguntou assim, isso é um filme ou uma série? Eu falei, é uma série que está passando aqui, eu estou vendo aqui só um episódio para ver o que é. Só um pedaço, nem estava vendo tudo. Mas no meio da cena daquele negócio, apareceu um casal feminino. Um casal feminino, agora a gente tem que falar para não ter problema. Um casal feminino. Aí eu virei para eles e falei assim, é interessante como em todas as, seja filme, seja série, seja o que for hoje, na televisão, no cinema, nós temos que ter essa questão, um casal homossexual ser inserido, um casal, sabe, tem que estar presente. Por quê? Porque isso já faz parte hoje do roteiro de inclusão dentro dos próprios estúdios. Você tem que botar um casal assim, porque senão você não pode nem lançar filme. Já tá nesse patamar, porque você tem que fazer uma divulgação de alguma coisa de inclusão, de, sabe como? Porque senão você tá errado nesse sentido. Por exemplo, já tem filmes, e isso eu estava lendo, onde as mulheres têm que conversar em algum momento, os filmes já tem que ter uma cena, praticamente, onde mulheres vão conversar uma com outra sobre os seus direitos e sobre o empoderamento feminino e sobre a sua autonomia. Por quê?
Porque tem que ser incluso isso de dentro. As pessoas, irmãos, estão colocando essas coisas. E olha, vamos falar a verdade, isso vai entrando devagarzinho. Isso vai entrando devagarzinho. No começo a gente se assusta, no começo a gente repele, no começo nós que somos crentes, a gente dá o grito, né? Misericórdia! Oh! Daqui a pouco aquilo está onde? Dentro da casa da gente. Vocês lembram quando começou a Globeleza? No Brasil? Vocês lembram? Né? Tem quem aqui está há muito tempo, talvez não tenha acompanhado lá, mas no carnaval começou a chegar. A primeira vez começou assim, a pessoa vai lá, aparecer só algumas cenas de uma mulher pintada nua. Só alguns detalhes. No primeiro ano. No segundo ano, os detalhezinhos maiores. A partir do terceiro ano, a mulher aparecia ela nua, toda pintada e pum, pum, tum, 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 tum. E a gente fez o quê? A gente acostumou com isso dentro da casa da gente. A gente acostumou com isso dentro da casa da gente. Isso se tornou algo normal para a gente ver aquilo acontecendo. Porque esse é o trabalho. Então, irmãos, nós não podemos perder de mente, tirar do foco da nossa mente, essa ideia de que o anticristo e a besta, o falso profeta, eles vão trabalhar exatamente nesse sentido de quê? De ir inseminando. E isso já está acontecendo desde agora. Por quê? Porque nós estamos sendo tratados, irmãos, vamos usar aqui uma velha linguagem, vou falar aqui de uma música antiga, né? Ela não é evangélica, mas é uma música sábia, que Zé Ramalho canta, Vida de Gado. Nós estamos sendo tratados como gado. Ô, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. Um povo que é ordenado, que é ordenhado a caminhar em uma direção, e nós somos guiados dessa forma. Nós somos guiados dessa forma. Nós somos guiados de forma que a mídia, tudo, o mundo conspira para fazer de nós o quê? Temos um pensamento só. E vocês querem saber agora o que é pior? É que isso está acontecendo também dentro da igreja. Porque é daí que vai vir esse domínio espiritual. Porque, olha só, quando alguém, eu não sei se vocês já perceberam, durante o tempo que nós estamos vivendo, existem vários movimentos que surgem. Nós já tivemos movimento discipulado, G12, G9, agora nós temos coaching, nós temos... Irmãos, são vários movimentos que existem e vão surgindo no mundo. Vários. E muitos desses movimentos são surgidos e atingem de prontidão a vida da igreja. A vida da igreja. E quando a gente se coloca contra isso, as igrejas e as pessoas que estão me ouvindo isso falam que nós somos o quê? Antiquados, quadrados, arcaicos. Que nós não queremos uma nova revelação, que nós não estamos abertos à ação do Espírito Santo, que nós estamos fechados para o que Deus quer fazer, que nós estamos presos em ritualismo, que nós somos tradicionais. Nós somos rotulados de muitas coisas. Quando nós não aceitamos esses movimentos de coisas novas. Agora, aí você fala, por que eu estou falando isso? Sabe por quê? Porque também nesses movimentos nós vemos uma massificação. Ou seja, esses movimentos que acontecem no meio evangélico, que acontecem já no meio da igreja, é um preparo para essa besta que emerge da terra, que é um preparo para que esse falso profeta, o quê? Quando ele falar alguma coisa, o pessoal vai estar todo mundo acostumado, até mesmo espiritualmente, a caminhar o quê? Em uma direção. Todo mundo pensa igual. Todo mundo age igual. Irmãos, quando eu falo de pensar igual e agir igual, eu estou falando de coisas que eu já vivi há mais de 10 anos atrás, quando eu fui em igrejas onde as pessoas falavam assim, quando eu adorar e levantar a mão, você tem que adorar e levantar a mão. Aí a pessoa levantava a mão, todo mundo fazia igual. Já viu aquele negócio? Põe todo mundo a mão no coração. Aí todo mundo tem que botar a mão no coração. Todo mundo põe a mão na cabeça. Aí todo mundo põe a mão na cabeça. Irmãos, o pessoal fala, olha, quem quiser botar a mão no coração, põe. Quem quiser botar a mão na cabeça, põe. Agora todo mundo põe a mão no coração. Todo mundo põe a mão na cabeça. Todo mundo faz a oração desse jeito. Faz assim, faz assim, faz assim.
E você vê, irmãos, eu já vi isso acontecer com milhares de pessoas. Não foi uma ou duas, não. Milhares de pessoas reunidas no mesmo lugar, fazendo os mesmos movimentos, fazendo as mesmas coisas. Sabe? Como se aquilo fosse o quê? A salvação e o poder estivessem no movimento. No movimento. E as pessoas têm que fazer. Nós estamos sendo ensinados espiritualmente, irmãos, a sermos guiados e a pensar também massificamente, pensar em massa. É por isso que aí eu vou falar uma coisa para cada um de vocês, sobre isso tudo que nós estamos falando. Irmãos, tudo que vocês estão ouvindo de mim, vocês não precisam pensar igual a mim. Não precisam. O que cada um de nós temos que fazer é juntar todas essas informações, irmos para a palavra com acuidade, com zelo, estudarmos a palavra e tirarmos nossas próprias conclusões. Você tem que saber o que você crê, porque você não pode defender a minha ideia. Você não pode chegar lá e alguém perguntar, por que é isso? Ah, porque o pastor Elcio falou, isso não adianta, irmãos. Eu penso assim, estou ensinando biblicamente isso. Se você pensa igual a mim, ótimo, mas isso tem que ser uma defesa, tem que ser um pensamento seu. Você tem que chegar a essas conclusões. As conclusões, quem tem as conclusões são suas. Você tem que chegar a elas através do estudo da palavra. É por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, a pior coisa que pode existir para um servo de Deus é ele ser manipulado. Nunca aceite, meu irmão. Está ouvindo? Nunca aceite. Nunca aceite a manipulação espiritual, porque é isso que o anticristo vai tentar fazer através da ação do falso profeta. Ele vai tentar manipular as pessoas para que as pessoas pensem, para que as pessoas ajam do mesmo jeito. Se você agir diferente, você está errado. Se você fizer diferente, você está errado. Nós temos igrejas hoje. Por que eu estou falando de igreja? Porque, irmãos, é o nosso contexto. Nós temos igrejas hoje, onde se a pessoa faz algo diferente, até de ação, de liturgia, ele está errado. É como se ele estivesse, não, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que ser, sabe? Há uma massificação, irmãos, e nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que entender o seguinte, eu vou fazer o que eu quero fazer, da forma que eu quero fazer, porque eu escolhi fazer. Se outros estão fazendo igual, amém, sem problema. Mas eu não estou fazendo porque alguém está fazendo. Eu estou fazendo porque eu quero fazer desse jeito. Porque eu escolhi fazer desse jeito. Porque eu sinto que é a melhor forma fazer desse jeito. Você tem que prestar o seu culto a Deus de forma individual e pessoal. Nunca esqueça isso. É por isso que eu falo, irmãos, que a grande marca da besta não é, de fato nenhum, uma tatuagem, um chip. Sabe por quê, irmãos? Eu vou ser sincero. Um chip que é implantado aqui não muda quem eu sou aqui. Algo que eu carrego aqui não muda quem eu sou aqui. E não muda quem eu sou aqui. Dentro, nos meus pensamentos, nas minhas ideias. É isso. É por isso que Jesus fala, é por isso que Deus fala e usa o apóstolo Paulo. Deus usa o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, para dizer o seguinte, transformai-vos. Transformai-vos pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós somos transformados pela renovação da mente. É aquilo que enche o meu coração, enche a minha mente. É isso que determina quem eu sou e como eu devo viver. E não um chip, não uma tatuagem. Não é nada disso que vai marcar e definir quem eu sou. O que define quem eu sou é a minha postura, é o meu pensamento, são as minhas decisões. E isso não muda. Então, aquele que seguir a besta, isso quer dizer o seguinte, ele vai carregar a marca. Qual é a marca? Ele vai pensar como a besta, ele vai agir como a besta, ele vai ficar ali, nossa, é isso. E quem é que vai fazer isso tudo? O falso profeta. É ele quem vai levar as pessoas a essa adoração. Né? É interessante, então, que nós vemos o seguinte, ele vai apoderar-se, né? O anticristo vai apoderar-se do poder político sobre todas as nações e povos. E
ao mesmo tempo, o falso profeta vai dar a ele o respaldo espiritual para ele ser endeusado e adorado pelas pessoas. Isso está escrito, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 a 11, nós já lemos, né? E a Bíblia fala que os seus adoradores dessa besta, são aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 11, 7 a 11, diz assim: e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. E aí nós vemos essa parte que fala sobre essa vitória que o anticristo vai ter e como que as pessoas, então, vão estar adorando a besta através disso tudo. E aí, irmãos, nós temos, então, o seguinte: os biochips, as marcas, essa ideia de que nós vamos ter algo marcando fisicamente, biblicamente falando aqui pelos textos, eu não consigo entender e não consigo ver isso. Há aqueles que defendem o seguinte, que como o anticristo ele não é onisciente, ele não é onipresente, há de haver um controle, né, das pessoas, porque a Bíblia fala que as pessoas não poderão comprar e nem vender se não tiver o quê? A marca. Lembra disso? A Bíblia fala que as pessoas não poderão comprar nem vender se não tiver a marca da besta. Aí as pessoas falam assim, sem algo tecnológico, o anticristo não vai ter esse domínio de controle de quem são seus, de quem não são seus. Eu consigo até entender essa visão. E eu acho que a tecnologia pode ser usada até nesse sentido. Mas eu vou ainda numa interpretação, irmãos, se vocês me permitem, eu vou numa interpretação um pouco mais profunda ainda do comprar e vender com a marca da besta. Posso dar para vocês o que eu penso sobre isso? E eu vou falar aqui. Thelma, essa pergunta assim, eu vou fazendo uma pergunta para a Thelma, mas não precisa responder, só para ver. Thelma, você vai balançar a cabeça ou não? Se você sabe que você comprando algo em um lugar, aquele dinheiro vai ser usado para Satanás, você compra naquele lugar? Não. Isabel, você compraria? Não. Hudson, você compraria? Não. Eu também não. É aí que entra. Irmão, sabe qual vai ser a pior perseguição que existe e a aprovação que nós vamos passar? Quando a Bíblia fala para mim que nós não compraremos e não venderemos sem ter a marca da besta, isso para mim não quer dizer que a gente não vai ter dinheiro, irmãos. Isso para mim não quer dizer que a gente não vai ter recursos. Isso quer dizer que nós vamos abrir mão de fazer por amor a Jesus. Porque se nós comprarmos aquilo que eles estão vendendo, nós vamos estar ajudando a disseminar o reino de Satanás. Vocês entendem o que eu penso sobre isso? Que para mim não vai ser um controle de marca. Eu não vou comprar porque eu não tenho uma marca. Eu não vou comprar porque eu não tenho um selo. Não, eu não vou comprar porque no meu coração, o meu espírito não permite que eu participe disso. No meu coração, eu não tenho como abrir mão dos meus princípios e participar de um lugar, de comprar coisas que eu sei que vão abençoar e que vão ser usadas, abençoar não, amaldiçoar, né? Que vão ser usadas por Satanás para o quê? Proliferação do seu reino. Aí eu pergunto, irmãos, qual é a maior dor? É você ver o seu filho com fome, você tendo dinheiro para comprar e não comprar por fidelidade a Cristo? Ou você ir lá e botar uma marquinha e, opa, aqui, ó, a marquinha eu ponho aqui, compro ali, e aí eu compro e vendo e faço negócio, né? Vocês entendem para mim como eu penso sobre isso? Para mim a coisa é muito mais profunda, irmãos, do que simplesmente uma marquinha que me impede de comprar, que me impede de vender. Eu não vou comercializar, eu não vou vender o que eu tenho. Por exemplo, eu não vou vender o que eu tenho para alguém
que eu sei que vai pegar aquilo que está comprando de mim e usar para o reino de Satanás. Eu não vou ter coragem, eu vou abrir mão de vender. Eu vou abrir mão de comprar. E com isso, nós vamos passar necessidades? Vamos. Nós vamos ter provação de comida, de alimentação? Vamos. Porque nós muitas vezes vamos ter que viver com aquilo que a gente plantar, a subserviência, aquilo que a gente vai ter para a subsistência. Isso vai nos levar a um posicionamento, irmãos, é por isso que eu estou falando de massificação. Eu não vou abrir mão de quem eu sou, eu não vou abrir mão da minha identidade. Eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, o meu reino não é deste mundo, eu sou cidadão dos céus, e eu não vou abrir mão disso para o quê? Para ajudar no crescimento de um reino, dar dinheiro. E o dinheiro, irmãos, a gente sabe que o mundo inteiro gira em torno de dinheiro e vai ser preciso ter dinheiro. E aí a gente vê isso acontecendo, vai ter dinheiro para o quê? Eu não compro por causa da marca da besta. Eu não compro, amados, é porque é errado eu comprar. Eu não compro e eu não vendo porque é errado eu vender. Não porque eu não possa, fisicamente falando, materialmente falando. Eu não faço, irmãos, por quê? Porque a minha consciência não me permite fazer. Não é muito mais duro, irmãos? Fala aí. Eu não sei se eu fico preparado para o pior. Sabe? Eu não sei se eu sempre me preparo para o pior, mas para mim a perseguição e essa luta espiritual e essa massificação engloba até essa posição. Então, quando de comprar e vender, eu acredito que, claro, que vai haver um controle de quem pertence a Satanás, e quem não pertence. Mas esse controle, para mim, ele vai ser muito fácil ser olhado. Sabe como? É só você ver como a gente vive, como as pessoas vivem. Porque a distinção, irmãos, entre o que serve a Deus e o que não serve, não está num estereótipo, não está em uma marca. Está onde? Está no caráter. Está no caráter. A Bíblia fala em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é, 22, 23, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, né? Fidelidade. Contra essas coisas não há lei. A Bíblia fala que o fruto do Espírito em mim e em você é que mostra quem nós somos. Que nós somos do Espírito Santo. Então, por exemplo, o que mostra que você é crente daquele que não é crente? Não é a roupa que você usa, gente. Não é. Porque roupa é marca. A gente já perdeu isso, não é? Lembra? Há muito tempo atrás, a gente perdeu isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O nosso irmão Marciano, ele é professor de dança. Professor de dança. Algum tempo atrás, o Marciano seria rejeitado nas igrejas, viu, Marciano? Como pode um professor de dança moderna, fazer um espetáculo de dança? Você, por acaso, Marciano, você dança música gospel? Não. Você não vai fazer um show, né? Pode até fazer um especial sobre isso. Eu tenho até esse sonho, você sabe disso. Eu tenho vontade de fazer um show, uma coreografia muito bonita com músicas assim, né? Seria maravilhoso. Mas o que eu estou falando o Marciano seria rejeitado simplesmente por quê? Porque ele ensina dança, uma expressão corporal, uma arte. Uma arte. É verdade. Seria. Por quê? Porque nós temos uma ideia, sabe, de olha como é que funciona. Então, irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos entender que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós somos, é muito mais profundo. Quem eu sou e o que eu devo fazer está relacionado à minha identidade. Quem é o Marciano? O Marciano é um marciano. Ele é um professor de dança reconhecido, não só aqui nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares do mundo. Que bênção que o Marciano é assim, que ele continue sendo bênção nas mãos de Deus dessa forma. Dessa forma. E isso não muda quem ele é. Isso não muda quem ele é. Agora, se ele começa a agir, falar que essa é a marca, não, irmão. Não é a marca que nós carregamos. Não é isso. É quem eu sou. E Deus age em mim conforme eu sou, sendo quem eu sou, sendo quem você é.
Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas para estarmos preparados para isso. Então, eu vejo, sabe, irmãos, que a compra, o comprar, o vender, ele é muito mais sério do que simplesmente um chip, do que simplesmente uma marca que eu carregue. Ele tem a ver com a minha personalidade, ele tem a ver com a minha identidade, quem eu sou. Eu não vou abrir mão disso. É assim que eu sou, é esse que eu sou, e eu não vou me massificar, eu não vou ser massificado, eu não vou ser mais um contado como linha de série. Número, irmãos, é linha de série. Números é linha de série. E é por isso que eu não vejo o 666 como realmente uma marca, um biochip, ou seja, o que for. Eu vejo como massificação de pensamento e atitude. E eu tenho muito medo disso, irmão. Sabe por quê? Porque eu vejo que, muitas vezes, nas igrejas hoje, já há um trabalho para uma massificação, tanto de pensamentos como de atitudes. Enquanto Cristo fala, olha, o Marciano é crente, não é porque ele deixa de dançar, é porque o meu Espírito Santo está nele. Ele tem o fruto do Espírito. É isso que mostra que o Marciano é. Que mostra que o Marciano é diferente. Ele pode estar lá no meio de um monte de dançarino, né? Vários professores de dança fazendo um simpósio. Aí as pessoas vão olhar e falar assim, mas o Marciano é diferente. Porque ele está dançando igual aos outros. O caráter de Cristo nele faz a diferença. É isso que mostra, irmãos, quem nós somos. Então, eu não consigo ver de outra maneira, sabe? Por mais que eu tente, irmãos, por mais que eu tente, eu não consigo ver. Em momento nenhum, eu estou falando que não vai haver uma questão tecnológica, e é lógico que a tecnologia ajuda nesse controle e tudo mais. Mas eu não vejo como que o diabo precise controlar onde estão as pessoas. Simplesmente as pessoas vão adorá-lo e segui-lo, porque escolheram isso para eles. Então, eu penso assim, você tire as suas conclusões baseadas nisso. Muito bem. Aí, irmãos, nós acabamos, então, esse capítulo e nós vamos iniciar, então, o julgamento das taças. Os julgamentos das taças. E eu quero aproveitar, então, antes de nós iniciarmos o julgamento das taças, já são faltando só 10 minutos, eu quero ler pelo menos com vocês Apocalipse capítulo 15, que fala sobre o início do julgamento das taças, tá certo? E aí nós vamos ver algumas coisas muito interessantes. Apocalipse 15, versículos de 1 a 8, né? É o capítulo todo de Apocalipse 15, são 8 versículos. Diz assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos. Olha aí o número 7, Sandro, Marcelo. Tá vendo? Porque o Marcelo perguntou sobre isso. Tudo que é de Deus assim, vem esse número 7, olha. 7 anjos, com 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta. A sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não te glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Eita, coisa linda! Depois disso, olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos, com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Olha só, aqui nós temos
essa passagem de Apocalipse capítulo 15, versículos de 1 a 8, falando exatamente sobre o cálice da ira de Deus. E agora nós vemos quando fala que foi dado harpas, passado o mar de cristal, foi dado harpas àqueles que venceram a besta, aqueles que não se dobraram ao anticristo, nem ao falso profeta. E eles entoaram o cântico de Moisés. Essa menção, nós vamos ver mais adiante, só estou fazendo essa introdução. Essa passagem faz menção ao cântico de Miriam e ao cântico de Moisés depois que os egípcios foram destruídos e o Mar Vermelho se fechou sobre os soldados de Faraó e seus carros. É a mesma passagem falando sobre o cântico de Moisés, a vitória que o povo de Israel teve quando venceu os egípcios, quando venceu e triunfou sobre os egípcios. Aqui é uma representação da nossa vitória final. E agora nós vamos começar a ver aqui os cálices da ira de Deus. Deus derramando a ira, a justiça dele. Essa justiça não vem sobre nós, ela cai sobre os ímpios. Igual caiu sobre os egípcios e o povo de Israel foi preservado. A ira de Deus veio sobre os egípcios. As pragas finais, né? Elas vieram sobre os egípcios como punição para mostrar a glória de Deus. E aqui a Israel era protegido e preservado. Da mesma forma, a ira de Deus vai vir sobre os ímpios e nós seremos preservados. A grande tribulação não vem para os ímpios, vem para nós. Olha a diferença. Grande tribulação é para os crentes, é para a igreja. Nós que seremos perseguidos. O cálice da ira de Deus? Não, nós já vencemos. Viu o que falou? Nós atravessamos o mar e vencemos. A nós foi dado harpas. Quer dizer, nós agora vamos salmodiar, louvar ao Senhor. Por quê? Porque nós vencemos com Jesus. Mas a ira, Deus não vai deixar impune. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E porque a menina dos olhos dele foi perseguida. Quem é a menina dos olhos dele? A igreja. Porque a menina dos olhos dele foi perseguida. Ele agora vai trazer a punição sobre aqueles que perseguiram. Ele agora vai trazer juízo sobre aqueles que perseguiram, para que eles saibam que o nosso Deus, ele é justo. Ele é justo. Né? E é por isso, não que a gente deseje, por favor, mas a Bíblia fala, Deus fala assim, a mim pertence a vingança. Eu não tenho que esquentar, eu não tenho, e nem desejo a vingança sobre ninguém. Mas a Bíblia fala, a mim pertence, por quê? Porque aquilo que o homem plantar, isso também ele vai ceifar. E é isso que a Bíblia diz aqui. Esses homens, eles vão colher aquilo que plantaram. Como Faraó, como os egípcios colheram aquilo que plantaram. Mas nós não, nós seremos preservados. Isso nós vamos ver mais adiante, porque é maravilhoso. Porque a gente começa a ver agora o triunfo da igreja. O triunfo da igreja. Porque a gente fala muito da grande tribulação, a gente pensa só na perseguição. Não, irmãos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, né? Terça-feira nós estaremos aqui juntos para começar esse novo capítulo. Já chegamos à reta final, viu, irmãos? Agora nós vamos chegar à reta final rapidinho e a gente vai vendo esses detalhes e a vitória que nos aguarda no nome de Jesus. Mas, irmãos, sobretudo o que eu peço a vocês é uma coisa. Ouvindo o que eu falo, torno a dizer, não precisem acreditar em mim. Vão para a Bíblia, verifiquem, analisem, vejam o que lá está escrito e tirem suas conclusões baseadas naquilo que Deus falar com vocês. Amém? Nós vamos orar.